Você está cansado de lutar com o dinheiro? Sente que faz de tudo, mas a prosperidade nunca chega? Que tudo o que entra pela frente desaparece como se fosse areia escorrendo entre os dedos? Talvez você tenha chegado até aqui sem mais forças, com o coração apertado, as contas vencidas e aquela pergunta que você evita até pensar: como vou pagar tudo isso amanhã? Mas escute com atenção. Essa oração não é um acaso. Foi Deus quem te trouxe aqui. Hoje você vai orar com fé viva, vai ativar o Efatá 767 e São Miguel Arcanjo vai se levantar em seu favor. Efatá significa abra-te. É a palavra que Jesus liberou para destravar, curar e restaurar. E quando ela é unida ao número 777, que representa a perfeição de Deus e a ação completa do céu, milagres começam a acontecer. E essa oração foi preparada com fé, com direção espiritual para mover o céu em sua vida financeira. E se você duvida que isso possa acontecer em 24 horas, deixe eu te contar o que aconteceu com o Felipe, um seguidor do canal. Ele estava com a conta negativa, sem expectativa, mas orou o Efatá 777 com o coração quebrantado. Na manhã seguinte, recebeu uma mensagem inesperada. Um serviço antigo que ele nem lembrava tinha sido pago. O dinheiro apareceu como um sinal. E ele disse: foi São Miguel, eu senti, e agora é a sua vez. Deus está te dando essa oportunidade de destravar aquilo que estava preso. Mas não assista pela metade. Essa oração tem uma força que cresce minuto a minuto. Cada palavra carrega um mover espiritual. Fique até o fim. Viva esse momento com fé. Se essa oração já começou a tocar seu coração, inscreva-se agora no canal Caminho da Fé. Todos os dias temos orações guiadas com foco na sua vida, na sua família e na libertação da escassez. Comente agora Efatá 777 ou escreva seu nome. Vamos apresentar você nas próximas orações e compartilhe com 3 pessoas da sua família. Talvez alguém que você ama esteja precisando muito de uma resposta urgente. E essa oração pode ser o instrumento do milagre que ela está esperando. Agora respire fundo, coloque a mão no coração e declare com fé: Efatá, abra-te minha prosperidade. São Miguel está agindo. O milagre começa agora. Ore comigo. Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, venho diante de vossa presença majestosa, com o coração transbordante de fé e expectativa, sabendo que vós sois o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que vosso poder para transformar vidas permanece inalterado através dos séculos. Neste momento sagrado, invoco sobre minha vida e sobre a vida de todos que se unem a esta oração o poder sobrenatural do Efatá 777, sabendo que estas palavras carregam a mesma autoridade que vós usastes para abrir os ouvidos do surdo e soltar a língua do mudo. Pai Celestial, assim como vós criastes os céus e a terra pela força de vossa palavra, declaro que hoje minha situação financeira será recriada pela mesma palavra poderosa que ressoa desde o princípio dos tempos. Efatá 777, ordeno que se abram os céus sobre minha vida financeira, que se rompam todas as barreiras espirituais que têm impedido o fluxo da abundância divina em minha direção. São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, eu te invoco neste momento com toda a autoridade que me foi concedida como filho do Altíssimo. Vem com tuas legiões de anjos guerreiros e combate contra todo espírito de pobreza, toda entidade maligna que tem bloqueado meus recursos, toda força demoníaca que tem desviado minhas oportunidades de prosperidade. Com tua espada flamejante, corta agora mesmo toda ligadura espiritual que mantém meu dinheiro preso, toda amarra que impede minha ascensão financeira, todo laço que tem limitado minha capacidade de prosperar. Senhor, eu me coloco diante de vós como um vaso vazio, pronto para ser enchido com vossa abundância infinita.
Reconheço que durante muito tempo caminhei por vales de escassez, atravessei desertos de dificuldades financeiras e muitas vezes questionei se realmente era vossa vontade que eu prosperasse. Mas hoje, iluminado pelo poder do Efatá 777, compreendo que a pobreza nunca foi parte de vosso plano para a minha vida. Vós me criastes para reinar, para dominar, para ser próspero em todas as áreas de minha existência. Perdoai-me, Senhor, por todas as vezes que duvidei de vosso desejo de me abençoar financeiramente, por todos os momentos em que minha fé vacilou diante das circunstâncias adversas. São Miguel Arcanjo, guerreiro invencível do Altíssimo, eu te peço que estabeleças um cerco protetor ao redor de minhas finanças. Que nenhuma força maligna possa mais interferir em meus negócios, em meus investimentos, em minhas oportunidades de trabalho. Ordeno que toda maldição hereditária relacionada à pobreza seja quebrada agora mesmo em nome de Jesus. Que toda palavra negativa pronunciada contra minha prosperidade seja anulada pela autoridade do sangue de Cristo. Que todo encosto financeiro, toda entidade que tem sugado meus recursos seja expulsa para o abismo pelo poder do Efatá 767, Pai de amor e misericórdia. Declaro profeticamente que minha situação financeira está mudando neste exato momento. Enquanto pronuncio estas palavras, sinto a unção do Espírito Santo queimando em meu peito, confirmando que vós estáis ouvindo minha oração e que já estáis movendo peças no tabuleiro celestial para manifestar vossa vontade em minha vida. Evatum 777. Que se abram as janelas dos céus e se derramem bênçãos sem medida sobre minha casa. Que se multipliquem meus recursos como os pães e peixes nas mãos de Jesus. Que se manifestem oportunidades sobrenaturais de ganho que nem sequer imaginei serem possíveis. São Miguel Arcanjo, eu te ordeno em nome de Jesus que vás agora mesmo até os lugares celestiais onde estão armazenadas as riquezas que Deus já destinou para mim desde a fundação do mundo. Reivindica tudo aquilo que me pertence por direito de herança como filho do Rei dos Reis. Luta contra principados e potestades que têm roubado minha porção, que têm desviado minhas bênçãos, que têm impedido que eu receba tudo aquilo que o Pai Celestial já separou para mim. Com tua autoridade angelical, ordena que se manifestem em minha vida física todas as riquezas que já me pertencem no reino espiritual. Senhor Jesus, vós dissestes que viestes para que tivéssemos vida e vida em abundância. Eu reivindico esta promessa sobre minha situação financeira. Não aceito mais viver na mediocridade, na escassez, na limitação. Sou filho do Deus da abundância, herdeiro de todas as riquezas celestiais. E hoje tomo posse de minha herança através do poder do Efatá 777. Ordeno que se manifestem em minha conta bancária, em meus negócios, em meus empreendimentos, os recursos que preciso para viver dignamente e para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Efatá 767. Declaro que meus ouvidos espirituais se abrem neste momento para ouvir as estratégias celestiais de prosperidade que Deus quer me revelar. Que eu possa discernir as oportunidades que o Senhor está colocando em meu caminho. Que eu tenha sensibilidade para perceber as portas que estão se abrindo. Que eu tenha coragem para atravessar os umbrais que levarão à minha libertação financeira. São Miguel Arcanjo, que tua luz angelical ilumine meu entendimento, para que eu possa ver claramente os caminhos da prosperidade que Deus está preparando para mim. Pai Celestial, eu quebro agora mesmo todo o acordo espiritual que minha família possa ter feito com espíritos de pobreza. Anulo toda a maldição hereditária que tem passado de geração em geração, mantendo minha linhagem na escassez. Pelo poder do sangue de Jesus e pela autoridade do Efatá 777, declaro que estas correntes são quebradas para sempre. Que a partir de hoje, minha descendência seja marcada pela prosperidade, pela abundância, pela multiplicação sobrenatural de recursos.
São Miguel Arcanjo, eu te encarrego de estabelecer uma nova aliança de prosperidade sobre minha casa, selando com fogo celestial esta mudança de destino financeiro. Senhor, enquanto oro, sinto vosso poder se movendo em minha vida como um rio caudaloso que arrasta todos os obstáculos. O Efatá 777 está agindo como uma chave espiritual que abre cofres celestiais, destranca portas de oportunidades, libera fluxos de recursos que estavam represados. Declaro que nas próximas 24 horas verei sinais concretos desta transformação. Que cheguem a mim propostas inesperadas de trabalho, oportunidades de negócio que multiplicarão meus ganhos. Ideias criativas que se transformarão em fontes de renda, encontros divinos com pessoas que serão instrumentos de Deus para minha prosperidade. São Miguel Arcanjo, guerreiro fiel do Altíssimo, estabelece agora mesmo um cronograma celestial para a manifestação desta oração. Que em 24 horas eu possa testemunhar do poder do Efatá 777 em minha vida financeira. Que chegue a mim dinheiro através de canais que nem sequer imaginava existirem. Que se resolvam pendências financeiras que pareciam impossíveis de serem solucionadas. Que se multipliquem meus recursos de forma sobrenatural, deixando claro que foi a mão de Deus operando em minha vida. Evatém 777. Ordeno que se abra um portal de prosperidade sobre minha casa, sobre minha família, sobre meus negócios. Que anjos de abundância sejam designados para trabalhar em meu favor, atraindo recursos, multiplicando oportunidades, preparando o caminho para minha ascensão financeira. Pai Celestial, eu me comprometo a usar esta prosperidade para a vossa glória, para ajudar necessitados, para financiar a obra do reino de Deus na terra. Que minha vida seja um testemunho vivo de que vós realmente desejais que vossos filhos prosperem e sejam prósperos. Pai amado, neste segundo momento de nossa oração poderosa, desejo abrir meu coração e expor diante de vós toda a dor que tem carregado minha alma devido às dificuldades financeiras que têm marcado minha jornada. Por muito tempo, Senhor, vivi sob o peso da ansiedade que acompanha quem não sabe como pagará as contas do próximo mês. Quem acorda durante a madrugada com o peito apertado, pensando em dívidas que parecem montanhas intransponíveis. Quantas noites perdi o sono, calculando e recalculando números que simplesmente não fecham, sonhando com soluções que pareciam impossíveis, clamando a vós em meio às lágrimas da desesperança. São Miguel Arcanjo, eu sei que vós tendes visto cada uma dessas lágrimas, cada suspiro de angústia, cada momento em que minha fé foi testada pela escassez. Efatá 777, que esta palavra poderosa alcance as profundezas de minha dor financeira e a transforme em testemunho de vitória. Senhor, confesso que houve momentos em que duvidei de vossa bondade, questionei se realmente vós vos importáveis com minha situação econômica. Vi pessoas ao meu redor prosperando enquanto eu lutava para sobreviver e permiti que a amargura crescesse em meu coração. Perdoai-me, Pai, por todos os momentos em que minha fé vacilou, por todas as vezes que murmurei contra vós em meio às dificuldades. Reconheço que minha dor se tornou uma barreira entre nós, impedindo que eu recebesse as bênçãos que vós já havíeis preparado para mim. A dor da humilhação financeira tem sido uma companheira constante em minha caminhada. Quantas vezes precisei engolir o orgulho e pedir ajuda? Quantas vezes tive que ouvir não quando busquei empréstimos para resolver emergências? Quantas vezes fui julgado por minha condição econômica como se ela definisse meu valor como pessoa? São Miguel Arcanjo, vós sabeis que essa dor vai além do aspecto material. Ela fere a alma, abala a autoestima, faz com que nos sintamos pequenos diante do mundo. Declaro neste momento que toda essa dor está sendo transformada pelo poder do Efatá 777 em combustível para minha fé, em determinação para alcançar a prosperidade que Deus tem para mim. Senhor Jesus,
Vós conheceis a dor de quem tem sonhos adiados por falta de recursos. Eu sonhava em dar uma vida melhor para minha família, em proporcionar educação de qualidade para meus filhos, em ter uma casa própria onde pudesse receber os amigos com alegria. Mas a realidade financeira tem sido cruel, transformando sonhos em pesadelos, esperanças em frustrações. Quantas oportunidades perdidas por não ter o capital necessário, quantos projetos abandonados por falta de recursos, quantas vezes precisei dizer não para minha família quando queriam algo simples que eu não podia proporcionar. Esta dor, Senhor, tem sido como uma ferida aberta em minha alma, sangrando constantemente e me lembrando de minhas limitações. Efatá 777. Ordeno que toda dor relacionada à pobreza seja transformada em poder espiritual para atrair abundância. São Miguel Arcanjo, eu entrego a vós toda essa bagagem emocional que tenho carregado. Tomai essa dor e a transformai em autoridade espiritual. Tomai essa tristeza e a convertei em fé inabalável. Tomai essa angústia e a mudai em expectativa de vitória. Não quero mais carregar o peso da escassez em minha alma. Quero ser livre para sonhar novamente, para fazer planos sem medo, para viver sem a constante preocupação financeira que tem roubado minha paz. A dor de ver minha família sofrendo por causa de limitações financeiras tem sido talvez a mais difícil de suportar. Ver minha esposa preocupada, trabalhando além de suas forças para ajudar com as despesas. Ver meus filhos privados de coisas que seus colegas têm naturalmente. Ver meus pais idosos precisando de cuidados que eu não posso custear adequadamente. Esta dor, Senhor, tem sido como um punhal em meu coração, me fazendo questionar se sou realmente o provedor que minha família merece. Mas hoje, através do poder do Efatá 777, declaro que esta dor está sendo transformada em motivação divina para alcançar a prosperidade que mudará nossa história familiar. Pai Celestial, também carrego a dor da autossabotagem que a pobreza cria em nossa mente. Quantas vezes me senti indigno de receber bênçãos? Quantas vezes pensei que a escassez era meu destino? Quantas vezes aceitei situações humilhantes porque acreditava que não merecia coisa melhor? A pobreza não apenas rouba nosso dinheiro, ela rouba nossa autoestima, nossa confiança, nossa capacidade de sonhar grande. São Miguel Arcanjo, combatei contra esses pensamentos limitantes que têm sido como correntes em minha mente, impedindo-me de alcançar o potencial que Deus colocou dentro de mim. Efatá 777, que se quebrem agora mesmo todas as estruturas mentais de pobreza que foram construídas em mim através dos anos. Senhor, sei que muitas dessas limitações começaram na minha infância, quando ouvia constantemente que dinheiro não cresce em árvore, que os ricos vão para o inferno, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essas palavras criaram fortalezas em minha mente que têm sabotado meus esforços para prosperar. Perdoai-me por acreditar em mentiras sobre a riqueza e por permitir que elas limitassem minha capacidade de receber vossas bênçãos. A dor do isolamento social que a pobreza causa também tem marcado minha vida. Quantos convites recusados por não ter condições de participar, quantos relacionamentos perdidos porque não podia acompanhar o padrão de vida dos outros, quantas vezes me senti envergonhado de minha condição econômica. Esta dor tem criado um círculo vicioso onde a baixa autoestima gera mais pobreza e a pobreza gera mais baixa autoestima. São Miguel Arcanjo, quebrai este ciclo maligno em minha vida. Que o poder do Efatá 777 me liberte desta prisão emocional e me permita relacionar-me com as pessoas sem a sombra da vergonha financeira. Senhor, confesso que a dor da escassez me fez desenvolver vícios emocionais destrutivos. Às vezes busquei consolação em coisas que apenas pioraram minha situação. Outras vezes me entreguei ao desespero que me paralisou diante de oportunidades. A dor se tornou familiar
e, inconscientemente, comecei a atrair mais situações dolorosas, porque era o que eu conhecia. Perdoai-me por permitir que a dor se tornasse minha zona de conforto, impedindo-me de dar passos em direção à prosperidade que vós desejáveis para mim. Efatá 777. Declaro que toda dor relacionada à pobreza está sendo absorvida pelo poder do sangue de Jesus neste momento. Que toda ferida emocional causada por dificuldades financeiras seja curada pela unção do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, selai com fogo celestial esta cura emocional, impedindo que eu volte a carregar essa bagagem de dor que tem limitado minha capacidade de prosperar. Quero ser livre para receber abundância sem culpa, para desfrutar de bênçãos sem medo, para viver próspero sem carregar o peso emocional do passado. Pai amado, também entrego a vós a dor de ter que ser forte o tempo todo, de ter que esconder minhas dificuldades, de ter que sorrir quando por dentro estava chorando, a pressão social de aparentar que tudo está bem, quando na verdade estamos enfrentando tempestades financeiras, tem sido esmagadora. Quantas máscaras tive que usar? Quantas vezes menti sobre minha situação para não ser julgado? Quantas vezes fingi uma confiança que não sentia? Esta dor da hipocrisia forçada tem corroído minha autenticidade e me afastado de relacionamentos genuínos. Efatá 777. Que toda esta dor se transforme agora em poder profético para decretar abundância sobre minha vida. Senhor, eu entrego cada lágrima derramada em noites de insônia, cada suspiro de angústia, cada momento de desespero. Que tudo isso seja transformado em autoridade espiritual para reivindicar a prosperidade que me pertence como filho do Rei dos Reis. São Miguel Arcanjo, tomai toda essa dor e a convertei em espadas flamejantes que cortarão definitivamente todas as ligaduras que mantêm minha vida financeira limitada. Que nas próximas 24 horas eu comece a ver a manifestação desta transformação sobrenatural. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, neste terceiro momento de nossa oração, chegamos ao clímax espiritual, onde invocamos vossa presença de forma intensa e pessoal. Sinto o fogo do Espírito Santo queimando em meu peito, confirmando que vós estáis aqui, neste exato momento, pronto para manifestar vosso poder sobrenatural em minha vida financeira. Efatá 777. Esta palavra ressoa através dos portais celestiais como um decreto real que não pode ser revogado, como uma ordem divina que mobiliza todas as forças do universo em meu favor. São Miguel Arcanjo, eu te vejo agora com os olhos de minha fé, empunhando tua espada flamejante, posicionado para a batalha final contra toda a força de escassez que tem dominado minha vida. Senhor Jesus Cristo, vós que transformastes água em vinho, que multiplicastes pães e peixes, que mandastes Pedro pescar um peixe com moeda de ouro em sua boca, eu reivindico neste momento o mesmo poder criativo que opera milagres financeiros. Declaro que vossas mãos estão se movendo sobre minha situação econômica neste exato instante, recriando minha realidade financeira, transformando escassez em abundância, pobreza em riqueza, limitação em multiplicação sobrenatural. Efatá 777. Que esta palavra penetre nas dimensões espirituais onde estão armazenadas as riquezas que me pertencem desde a fundação do mundo. São Miguel Arcanjo, príncipe da luz, guardião dos tesouros celestiais, eu te ordeno em nome de Jesus que desças agora mesmo com teus exércitos angelicais e estabeleças domínio completo sobre minha vida financeira. Que nenhum demônio de pobreza possa mais operar em minha casa, em meus negócios, em minhas oportunidades de trabalho. Com tua autoridade angelical, ordena que se manifestem recursos financeiros através de canais que nem sequer imagino existirem. Que apareçam oportunidades de ganho que multiplicarão meus recursos de forma sobrenatural.
Que se abram portas que nenhum homem pode fechar, que se criem caminhos onde não existiam, que se manifestem provisões que desafiem toda a lógica humana. Efatá 777. Pai Celestial, declaro que neste momento está acontecendo uma revolução nos céus em relação à minha situação financeira. Vejo anjos correndo para executar ordens divinas relacionadas à minha prosperidade. Vejo cofres celestiais sendo abertos, tesouros sendo liberados, recursos sendo canalizados em minha direção. Sinto uma unção sobrenatural queimando em meu espírito, confirmando que algo extraordinário está acontecendo no mundo espiritual que se manifestará no mundo físico nas próximas 24 horas. Senhor, eu me coloco diante de vós não mais como um mendigo suplicando por migalhas, mas como um filho reivindicando sua herança legítima. Chega de aceitar a escassez como normal. Chega de conformar-me com limitações financeiras. Chega de viver abaixo do padrão que vós estabelecestes para os que vos amam. Efatá 777. Esta palavra carrega a mesma autoridade que vós usastes para criar o universo. E eu a declaro sobre minha vida com a convicção de quem conhece seus direitos como herdeiro do reino de Deus. São Miguel Arcanjo, eu te vejo travando batalha feroz nos lugares celestiais contra principados e potestades que têm roubado minha porção. Com tua espada de fogo, cortai agora mesmo toda ligadura espiritual que conecta minha vida a linhagens de pobreza. Que todo pacto ancestral com espíritos de escassez seja anulado pelo sangue de Jesus. Que toda maldição hereditária seja quebrada pela autoridade do Efatá 777. Estabelecei uma nova aliança de prosperidade sobre minha descendência, selando com fogo angelical esta mudança de destino financeiro. Efatá 777. Declaro que meus ouvidos espirituais se abrem completamente neste momento para ouvir a voz de Deus, me revelando estratégias sobrenaturais de enriquecimento. Que o Espírito Santo me dê ideias criativas que se transformarão em fontes de renda. Que me revele oportunidades de investimento que multiplicarão meus recursos. Que me conecte com pessoas que serão instrumentos divinos para minha ascensão financeira. Senhor, que eu tenha discernimento espiritual para reconhecer e aproveitar cada porta que vós abrirdes em minha vida. Pai Todo-Poderoso, sinto vossa presença se intensificando neste ambiente. O ar está carregado de poder sobrenatural e eu sei que milagres estão sendo liberados neste exato momento. Efatá 777, ordeno que se manifeste em minha conta bancária a multiplicação sobrenatural de recursos, que chegue a mim dinheiro através de canais inesperados, restituições que eu nem sabia que tinha direito, oportunidades de trabalho que apareçam do nada, negócios que prosperem além de minhas expectativas, investimentos que rendam de forma miraculosa. São Miguel Arcanjo, estabelecei agora mesmo um cronograma celestial para a manifestação completa desta oração. Que em 24 horas eu tenha evidências concretas do poder do Efatá 777, operando em minha vida, que sejam propostas irrecusáveis de trabalho, que se resolvam pendências financeiras que pareciam impossíveis, que apareçam recursos para projetos que eu havia abandonado por falta de capital. Senhor Jesus, vós que sois o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu reivindico neste momento o mesmo poder que operou através dos apóstolos quando eles não tinham prata nem ouro, mas tinham algo muito maior, autoridade espiritual para transformar realidades. Efatá 777. Declaro que esta autoridade está operando em mim agora, capacitando-me a legislar nos céus e a ordenar que a vontade de Deus se manifeste em minha vida financeira. Que minha fé seja como uma chave que abre os cofres celestiais, como uma senha que libera recursos divinos, como um decreto que mobiliza toda a economia do reino de Deus em meu favor. Efatá 777.
Pai Celestial, ordeno que se estabeleça um portal permanente de prosperidade sobre minha vida, que anjos especialistas em finanças sejam designados para trabalhar comigo, me orientando em decisões, me protegendo de prejuízos, me direcionando para oportunidades lucrativas. São Miguel Arcanjo, que vossa luz angelical ilumine minha mente para que eu possa ver claramente os caminhos da riqueza que Deus está preparando para mim, que eu tenha sabedoria sobrenatural para administrar a abundância que está chegando. Declaro profeticamente que enquanto oro estas palavras, movimentações sobrenaturais estão acontecendo em meu favor. Contratos estão sendo preparados, oportunidades estão sendo alinhadas, pessoas certas estão sendo direcionadas para meu caminho. Efatá 777. Esta palavra está vibrando através das dimensões espirituais, ativando mecanismos celestiais de provisão, liberando fluxos de recursos que estavam represados, abrindo comportas financeiras que permaneciam fechadas. São Miguel Arcanjo, eu te autorizo a usar todos os meios necessários para garantir que esta oração se manifeste plenamente. Combatei contra toda força espiritual que tentar impedir ou atrasar a chegada de minhas bênçãos. Que vossa espada flamejante corte toda interferência demoníaca em meus negócios, toda sabotagem espiritual em minhas finanças, todo bloqueio que entidades malignas tentem criar em meu caminho de prosperidade. Efatá 777. Senhor, eu sinto uma mudança sobrenatural acontecendo em meu espírito neste exato momento. Minha fé está se expandindo, minha confiança está se fortalecendo, minha expectativa está se intensificando. Sei que vós estáis respondendo a esta oração de forma poderosa e que os resultados se manifestarão de maneira inegável. Que nas próximas 24 horas eu possa testemunhar de vosso poder de forma tão clara que não reste nenhuma dúvida de que foi vossa mão operando milagres em minha vida financeira. Pai Celestial, chegamos ao momento final desta oração poderosa com o coração transbordante de fé e gratidão, sabendo que tudo o que pedimos em nome de Jesus já foi concedido nos lugares celestiais e agora se manifesta na terra. Efatá 777. Esta palavra ressoa como um eco de vitória através de toda a eternidade, selando com fogo divino a transformação sobrenatural que está acontecendo em minha vida financeira neste exato momento. São Miguel Arcanjo, eu te vejo posicionado como guardião permanente sobre minhas finanças, com sua espada flamejante cortando para sempre todo laço que poderia tentar me reconectar com a escassez do passado. Senhor Jesus Cristo, meu Salvador e Provedor, encerro esta oração não com súplicas de quem ainda duvida, mas com decretos de vitória de quem já recebeu a confirmação celestial de que a prosperidade é sua herança legítima. Declaro que o poder do Efatá 777 selou meu destino financeiro com abundância eterna, que quebrou toda a maldição hereditária de pobreza, que estabeleceu uma nova linhagem de prosperidade que passará para as próximas gerações de minha família. Que meus filhos e netos nunca mais experimentem a escassez que marcou as gerações passadas, mas sejam prósperos em todas as áreas de suas vidas. Efatá 777. Pai de amor e misericórdia, eu me comprometo solenemente diante de vossa presença a usar esta prosperidade que está chegando para a vossa glória e para o avanço de vosso reino na terra. Que eu seja um canal de bênção na vida de outras pessoas, que possa ajudar necessitados, que possa financiar projetos missionários, que possa ser instrumento de Deus para transformar vidas através da generosidade. Nunca permitirei que esta abundância me torne orgulhoso ou me afaste de vós, mas que ela seja sempre um testemunho vivo de vossa bondade e fidelidade. São Miguel Arcanjo, estabeleço contigo uma aliança permanente de proteção sobre minha vida financeira.
que nenhuma força maligna possa jamais roubar ou destruir a prosperidade que Deus está manifestando em minha vida. Que anjos guardiões sejam designados para proteger meus investimentos, meus negócios, minhas oportunidades de trabalho. Que todo empreendimento que eu iniciar seja abençoado com multiplicação sobrenatural. Que toda decisão financeira que eu tomar seja orientada pela sabedoria celestial. Efatá 777. Declaro que a partir deste momento, minha vida entra em uma nova era de abundância e prosperidade. Que se encerre definitivamente o tempo de escassez, de limitações, de dificuldades financeiras. Que se inicie uma nova fase onde recursos fluem naturalmente em minha direção, onde oportunidades aparecem constantemente, onde minha capacidade de gerar riqueza se multiplica de forma exponencial. Senhor, que esta transformação seja tão evidente que todos ao meu redor possam testemunhar que foi vossa mão poderosa operando milagres em minha vida. Pai Celestial, selai com vosso Espírito Santo esta oração poderosa, que ela ressoe através dos céus como um decreto real que não pode ser revogado, como uma lei espiritual que governa minha realidade financeira para sempre. Efatá 777. Que esta palavra seja como uma senha que me dará acesso permanente aos tesouros celestiais, como uma chave que abrirá todas as portas de oportunidades, como um selo real que garantirá a minha prosperidade em todas as circunstâncias. São Miguel Arcanjo, que tua autoridade angelical mantenha sempre aberto o canal de abundância entre os céus e minha vida. Que nunca mais eu experimente bloqueios financeiros, interferências demoníacas em meus recursos ou sabotagens espirituais em meus projetos. Estabelecei um cerco protetor ao redor de tudo que me pertence, impedindo que forças malignas possam tocar em minha prosperidade. Que minha vida seja como um jardim regado por águas celestiais, sempre frutificando, sempre produzindo, sempre multiplicando. Efatá 777. Senhor, enquanto encerro esta oração, meu coração está cheio de expectativa e gratidão, antecipada pelas maravilhas que vós fareis em minha vida nas próximas 24 horas. Sei que telefones tocarão com propostas inesperadas, que chegarão oportunidades que multiplicarão meus ganhos, que se resolverão situações financeiras que pareciam impossíveis. Creio que verei sinais concretos do poder desta oração se manifestando de forma inegável. Pai Todo-Poderoso, entrego em vossas mãos esta oração como um sacrifício de louvor, sabendo que vós tendes prazer em prosperar aqueles que vos amam e guardam vossos mandamentos. Que minha vida seja sempre um testemunho de que vós sois o Deus da abundância, que não deixais faltar nada aos que confiam em vós. Efatá 777. Que esta palavra seja gravada em meu coração como um lembrete constante de que sou filho do Rei, dos reis e herdeiro de todas as riquezas celestiais. São Miguel Arcanjo, que nossa parceria espiritual seja eterna. Sempre que eu pronunciar Efatá 767, que vós venhais imediatamente em meu auxílio, combatendo qualquer força que tente limitar minha prosperidade. Que vossa espada flamejante esteja sempre pronta para cortar toda ligadura de escassez, para abrir toda porta de oportunidade, para proteger toda a bênção que Deus enviar em minha direção. Efatá 777. Declaro que esta oração está selada com o sangue de Jesus Cristo, confirmada pelo poder do Espírito Santo e executada pela autoridade de São Miguel Arcanjo. Que ela opere em minha vida com poder crescente, manifestando resultados cada vez maiores, abrindo níveis cada vez mais elevados de prosperidade. Que eu nunca mais volte à mentalidade de escassez, mas que viva sempre na consciência da abundância divina. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador,
Eu selo esta oração com fé inabalável, sabendo que tudo o que foi decretado aqui será cumprido fielmente. Efatá 777. Que esta palavra ecoe através de toda a eternidade, garantindo minha prosperidade não apenas nesta vida, mas estabelecendo um legado de abundância para todas as gerações futuras de minha família. São Miguel Arcanjo, ide agora e executai tudo que foi ordenado nesta oração. Que o poder do Efatá 777 se manifeste com sinais, prodígios e maravilhas que glorifiquem o nome de Jesus Cristo. Que nas próximas 24 horas eu possa testemunhar do cumprimento desta oração de forma tão poderosa que minha fé seja fortalecida para sempre. E que eu possa compartilhar este testemunho para edificar a fé de outros que também necessitam da intervenção sobrenatural de Deus em suas vidas financeiras. Efatá 777. Está consumado, está selado, está decretado. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Santo Espírito de Deus, Consolador e guia de nossas vidas, neste quinto e final momento de nossa oração transcendental, venho diante de vossa presença gloriosa para selar definitivamente com fogo celestial toda a obra sobrenatural que foi realizada através do poder do Efatá 777. Sinto vossa unção queimando como brasas vivas em meu espírito, confirmando que cada palavra proferida nesta oração foi recebida no trono da graça e já está sendo executada pelos exércitos celestiais sob o comando de São Miguel Arcanjo. Efatá 777. Que este grito de guerra espiritual continue ecoando através dos portais do tempo e da eternidade, mantendo sempre ativo o canal de abundância entre os céus e minha vida terrena. Senhor Jesus Cristo, meu Redentor e Provedor eterno, declaro neste momento culminante que aceito completamente a identidade de prosperidade que vós me concedestes. Renuncio para sempre à mentalidade de pobreza, à síndrome de escassez, ao complexo de inferioridade financeira que me acompanhou por tanto tempo. Efatá 777. Abraço com todas as forças de minha alma esta nova realidade onde sou próspero, abundante, multiplicador de riquezas, canal de bênçãos para multidões. São Miguel Arcanjo, que vossa autoridade angelical cele esta transformação de identidade de forma irreversível, impedindo que eu jamais volte a me ver como alguém limitado financeiramente. Pai Celestial, enquanto as palavras desta oração poderosa se aproximam do fim, meu coração transborda de expectativa sobrenatural pelas maravilhas que estão prestes a se manifestar em minha vida. Posso sentir no mundo espiritual o movimento de anjos, trabalhando em meu favor, preparando encontros divinos, alinhando oportunidades, desbloqueando recursos que estavam presos em dimensões celestiais. Efatá 777. Esta palavra carrega consigo a autoridade do Criador do Universo, e eu a libero sobre minha vida com a mesma fé que Abraão teve quando saiu de sua terra sem saber para onde ia, confiando apenas na promessa de que seria pai de multidões. São Miguel Arcanjo, príncipe dos guerreiros celestiais, estabeleço contigo neste momento uma aliança eterna de prosperidade. Que nossa parceria espiritual seja indestrutível, que nossa união na luta contra a pobreza seja inabalável, que nossa colaboração na construção de riqueza seja extraordinariamente frutífera. Sempre que eu clamar Efatá 777, que vós apareçais instantaneamente com vossos exércitos para combater qualquer força que tente limitar minha abundância. Que vossa espada flamejante corte não apenas as ligaduras presentes, mas também previna toda tentativa futura de reconexão com espíritos de escassez,
Efatá 777. Declaro profeticamente que a partir deste momento, minha vida entra em um ciclo permanente de multiplicação financeira. Que tudo o que eu tocar prospere, que todo projeto que eu iniciar seja bem-sucedido, que toda palavra que eu falar sobre dinheiro se torne profecia autocumprida de abundância. Senhor, que minha presença em qualquer ambiente seja um catalisador de prosperidade, que minha fé contagie outros a também crerem em milagres financeiros, que meu testemunho inspire multidões a buscarem a vós como fonte de toda riqueza. Santo Espírito, vós que sois o distribuidor dos dons celestiais, derramai sobre mim neste momento o dom sobrenatural da criação de riqueza. Que eu tenha ideias criativas que se transformem em impérios financeiros, que eu enxergue oportunidades onde outros veem impossibilidades, que eu tenha discernimento espiritual para fazer investimentos que multiplicarão meus recursos de forma exponencial. Efatá 777. Que esta unção empreendedora queime em mim como fogo que nunca se apaga, impulsionando-me sempre para níveis mais elevados de prosperidade. São Miguel Arcanjo, ordeno que estabeleçais agora mesmo uma rede angelical de proteção ao redor de todos os meus bens presentes e futuros. Que anjos guardiões sejam designados para cada conta bancária, para cada investimento, para cada negócio, para cada fonte de renda. Que esta proteção celestial seja como uma fortaleza impenetrável contra todo tipo de prejuízo, roubo, fraude ou sabotagem financeira. Que meu dinheiro esteja sempre seguro sob a guarda dos exércitos celestiais. Efatá 767. Pai de misericórdia, selai com vosso sangue precioso esta oração de tal forma que ela se torne uma herança espiritual para minha descendência. Que meus filhos, netos e bisnetos tenham acesso a esta mesma unção de prosperidade, que eles possam invocar o poder do Efatá 767 e experimentar os mesmos milagres financeiros que estou prestes a testemunhar. Que a maldição hereditária de pobreza seja substituída por uma bênção hereditária de abundância que perdure por 1000 gerações. Senhor Jesus, vós que transformastes pescadores em pescadores de homens, coletores de impostos em evangelistas, perseguidores em apóstolos, eu creio que também transformareis minha história financeira de forma radical e permanente. Que as pessoas que me conhecem fiquem admiradas com a mudança em minha vida. Que minha transformação seja um testemunho vivo de que vós ainda fazeis milagres nos dias de hoje. Efatá 777. Que minha vida se torne um livro aberto, onde outros possam ler sobre o poder de Deus para transformar situações impossíveis. São Miguel Arcanjo, que vossa luz angelical ilumine não apenas meu caminho financeiro, mas também meu coração, para que eu permaneça sempre humilde diante das bênçãos que receberei. Que a prosperidade não me corrompa, mas me transforme em um instrumento ainda mais poderoso nas mãos de Deus. Que eu use esta abundância para financiar o reino de Deus na terra, para ajudar órfãos e viúvas, para ser um pai espiritual, para aqueles que também buscam libertação financeira. Efatá 777. Declaro que esta oração foi ouvida, aceita e está sendo respondida neste exato momento. Posso sentir uma mudança sobrenatural acontecendo em meu espírito, uma elevação de fé que me coloca em uma frequência espiritual onde milagres são naturais. Nas próximas 24 horas, testemunharei do poder desta oração de forma tão clara e poderosa que minha fé será estabelecida para sempre na certeza de que Deus deseja minha prosperidade. Pai Celestial, como Abraão construiu altares em cada lugar onde vós vos manifestastes a ele, eu construo neste momento um altar espiritual em meu coração, onde esta oração do Efatá 777 será para sempre lembrada e celebrada. Que este altar seja um ponto de contato permanente entre minha vida e as riquezas celestiais.
um portal que mantenha sempre aberto o fluxo da abundância divina em minha direção. São Miguel Arcanjo, que vossa presença angelical permaneça comigo não apenas nestes momentos de oração, mas em cada decisão financeira que eu tomar, em cada oportunidade que se apresentar, em cada desafio econômico que eu enfrentar. Sede meu conselheiro celestial nos negócios, meu protetor nos investimentos, meu guia nas estratégias de multiplicação de recursos. Que nossa parceria espiritual produza frutos que glorifiquem o nome de Jesus Cristo. Efatá 767. Santo Espírito, soprai sobre esta oração o vento da multiplicação sobrenatural. Que ela se multiplique em poder, em eficácia, em resultados. Que cada vez que eu a relembrar, ela seja ainda mais poderosa. Que cada vez que eu compartilhar este testemunho, outras vidas sejam tocadas pelo mesmo poder transformador. Que esta oração se torne um marco na história de minha família, um divisor de águas entre o tempo de escassez e a era de abundância. Senhor Jesus Cristo, selo esta oração com o sinal da cruz, marcando minha vida com o símbolo da vitória total sobre toda forma de limitação financeira. Que este sinal seja reconhecido por todos os anjos como autorização para me concederem favor sobrenatural em todos os meus empreendimentos. Efatá 777. Que esta palavra seja como um passaporte celestial que me dê acesso às riquezas que estão armazenadas para mim desde a fundação do mundo. São Miguel Arcanjo, ide agora e executai com precisão militar cada decreto que foi liberado nesta oração. Que nenhuma palavra volte vazia, que cada petição seja atendida, que cada ordem seja cumprida. Mobilizai todos os recursos celestiais necessários para que em 24 horas eu tenha evidências incontestáveis do poder do Efatá 777 operando milagres em minha vida financeira. Efatá 777, Efatá 777, Efatá 777. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pelo poder do Espírito Santo, sob a proteção de São Miguel Arcanjo, para a glória de Deus Pai, está selado, está consumado, está decretado. Que assim seja na terra como é nos céus. Amém e amém. Se você chegou até aqui, saiba, essa oração já começou a agir no invisível. A palavra Efatá foi declarada com fé, e quando você acredita de verdade, o céu começa a se mover de maneira sobrenatural. Você orou, você se entregou, você ativou o 777 de São Miguel. E agora, o tempo da escassez está com os dias contados. Talvez o dinheiro ainda não tenha aparecido aos seus olhos, mas o mundo espiritual já está em movimento. Você plantou a semente e a colheita virá, mas não pare por aqui. A fé é como um fogo. Quanto mais você alimenta, mais forte ele se torna. Por isso, eu te convido com muito carinho. Clique agora e assista o próximo vídeo aqui do canal Caminho da Fé. Lá, você vai encontrar uma nova oração, com novas palavras proféticas e um aprofundamento espiritual que vai reforçar tudo o que você ativou hoje. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Ative o sininho e faça parte da nossa comunidade de fé, onde todos os dias oramos por prosperidade, libertação e proteção. Deixe o seu nome ou escreva nos comentários: São Miguel, continue agindo por mim. Vamos interceder por você nas próximas orações. E não se esqueça, compartilhe este vídeo com 3 pessoas da sua família. Pense em quem você ama e que talvez esteja vivendo exatamente o que você viveu. Você pode ser o instrumento de Deus na transformação da vida de alguém. Respire fundo agora e diga em voz alta: Efatá, abra-te meu milagre, eu recebo. Que São Miguel continue indo à sua frente, abrindo portas, quebrando correntes e fazendo o impossível se tornar realidade. Nos vemos agora no próximo vídeo. Clique, assista e continue caminhando na fé. O milagre financeiro que você esperava já começou.